Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos começar a nossa aula respondendo o desafio da aula anterior. Então, a gente pediu que você descubra o numeral, que é composto por 8 dezenas e 6 unidades. Olha, uma dezena é 10. Então, para eu descobrir quanto é 8 dezenas, eu multiplico uma dezena vezes 8. Então, 10 vezes 8 é igual a 80, mais 6 unidades. Então, eu boto mais 6 e eu somo. 80 mais 6 é igual a 86. Muito bem. Então, dando seguimento à nossa aula de hoje, a gente tem adição e subtração de números naturais e situações inversas. Então, definindo ordem crescente, como a gente viu na aula anterior, a gente viu que sequência numérica, ou dados gráficos, onde a ordem é do menor para o maior. Primeiro exemplo, a gente vai fazer com sequência numérica, ok? Então, a gente faz aí uma barrinha e vamos lá. Então, a gente começa do menor, do 1, e a ordem vai crescendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fomos crescendo esses valores, do 1 até o 9. Agora na ordem decrescente, ainda na sequência numérica, onde a ordem é do maior para o menor. Então, a gente começa lá, no topo, com o numeral 9, e vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viram? Do maior para o menor. Ordem decrescente. Agora vamos ver a ordem crescente a partir de dados gráficos, onde também é do menor para o maior. Ó, crescente, ele vai crescer. Então vamos fazer o nosso gráfico aqui, onde vamos arrumar nossas barrinhas do menor, e aí a barrinha vai ficando com tamanhos maiores, tá? Ela vai crescendo, ficando maior, até a nossa última barrinha do menor para o maior. Agora, vamos fazer os dados gráficos com a ordem decrescente, do maior para o menor. Então, vamos desenhar aqui nosso gráfico e vamos lá começar do maior, nossa maior barrinha, e ela vai diminuindo o tamanho, ficando menor até a nossa menor barrinha. Então, a gente está vendo aí no gráfico a barrinha do maior para o menor, que é a nossa ordem decrescente. Ok? Então, relembrando a adição. A adição, ela está associada à ideia básica de juntar, acrescentar, somar e adicionar. E o sinal que é usado para representar a adição é chamado de mais. É esse sinal dessa cruz. E a gente aprende muito na escola, quando vai fazer a operação de adição, a gente fala, vamos fazer uma conta de mais, que é o nome exatamente no sinal que a gente utiliza para realizar a operação. Então, podemos representar as operações matemáticas de duas formas. A sentença matemática, quando o cálculo ele é realizado na forma horizontal. E aí eu tenho 19 mais 7, que é igual a 26. E o cálculo, quando a gente responde a questão fazendo o cálculo na ordem horizontal. Então, eu tenho 12 mais 4. Não é na ordem horizontal, é na ordem vertical. A sentença matemática é na ordem horizontal e no cálculo é na ordem vertical. Então, eu tenho 12 mais 4. Eu tenho que lembrar sempre que é unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Só temos aí unidade e dezenas. Temos que organizar esses valores de acordo com a classe e a ordem deles, para que o nosso resultado fique correto. Então, eu tenho 12 mais 4, eu tenho 16. A operação básica da adição. Então, nós temos
a adição com reserva e sem reserva e vamos ver agora uma adição sem reserva, onde eu tenho que lembrar sempre de organizar unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Então, tenho 2 mais 4, 12 mais 4, eu tenho 16. E os nomes dos termos da adição, primeira parcela, segunda parcela e o resultado, a gente chama de soma ou total. Agora, vamos fazer uma adição com reserva. Então, lembrando sempre unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Colocamos o sinal do mais para não esquecer que operação a gente está realizando. É muito importante. A organização da operação, ela é metade do caminho. Então, a gente pode fazer a conta certinha, mas se a gente não organizar como deve ser, o resultado não vai ficar correto, ok? Então, atenção na hora de armar essa conta. Então, eu tenho 6 mais 8, que dá 14. Muito bem. 4 é unidade, mas o 10 do 14 é uma dezena. Ele não pode ficar na casa da unidade. Ele vai ter que ir para a casa da unidade ali, ó, pertinho do 5, que está na casa da dezena. Então, 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Então, 56 mais 38, eu tenho 94. E os termos da adição? Parcela, segunda parcela, e aqui eu tenho o resultado, eu chamo de soma ou total. Agora, na subtração. A subtração, ela está associada à ideia básica de retirar, separar, perder e comparar. O sinal que usamos para representar a subtração é chamado de menos, e é esse sinal aí. Mais uma vez, a gente, quando vai fazer uma conta de subtração, a gente também chama ela de menos, dando o nome do sinal. Então, da mesma forma que a adição, na subtração a gente pode representar as operações matemáticas de duas formas. A sentença matemática, quando o cálculo é feito na horizontal, então eu tenho 12 menos 4, que é igual a 8. Ou realizando um cálculo, 12 menos 4 é igual a 8. Lembrando sempre da organização, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quando tiver as duas dezenas. Aí a gente só tem o 12, que é a dezena, mas sempre organizando, tá? Unidade embaixo de unidade, a dezena ao lado do 4 está vazia porque não existe a dezena para a gente fazer a nossa operação matemática. Então, vamos fazer uma operação de subtração sem reserva. Lembrando sempre, ó, unidade e dezena. A gente coloca os nomes, as letrinhas para lembrar de colocar cada um na sua casa, ok? Na sua ordem. Então, eu tenho 27 menos 13. Então, sempre lembrar do sinal. Não esquecer de organizar a conta bem correto. Então, eu tenho 7 menos 3, 4 e 2 menos 1, 1. Então, 27 menos 13 é 14. E os termos da subtração é minuendo, o subtraindo, e o nome que a gente dá ao resultado, a gente chama de resto ou diferença. Agora, mais um exemplo, ok? Então, nós temos aí, ó, 56 menos 38. O sinal de menos não podemos esquecer. E aí temos uma coisa curiosa agora, ó. 6 menos 8. De 6 eu posso tirar 8? Não posso, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pedir uma dezena emprestado ao lado. Então, eu tenho 5 dezenas. Então, eu vou pedir uma. E ela vai lá para a casa da unidade e eu agora vou ter 16. Mas eu tenho que lembrar que agora eu não tenho mais 5, porque se de 5 eu tiro 1, eu fico com 4. Então, eu tenho que riscar o numeral 5 e colocar o novo número lá, o numeral 4. Agora, eu posso fazer a subtração. Eu tenho 16 menos 8, que é 8. E 4 menos 3, que dá 1. Então, 56 menos 38 é igual a 18.
E os termos da subtração é o minuendo, o subtraindo e o resultado a gente vai chamar de resto ou diferença. Essa é a subtração com reserva. Adição e subtração de números naturais, vamos ver que a adição é o inverso da subtração, nesses exemplos agora, ok? Então vamos lá. 30 menos 13 é igual a 17. Agora 17 mais 13 é igual a 30. Viu que a gente inverteu os termos e aí a gente chegou ao mesmo resultado? O que estava subtraindo agora vai ser o resultado da soma. Agora, 55 menos 32 é igual a 23. Se eu pegar o resultado 23 mais o 32, eu vou ter o 55. Agora vamos fazer um problema e verificar como fazer a inversão. Ó, na banca de jornal de Reginaldo, na semana passada, foram vendidos 217 jornais. E nessa semana, 142 jornais. Quantos jornais foram vendidos nas 2 semanas? Então, vamos fazer uma operação de adição. 217 mais 142. E a gente vai encontrar um resultado de 359 jornais vendidos nas 2 semanas. No segundo momento, a gente vai agora fazer a subtração, ok? Então, na banca de jornal de Reginaldo, foram vendidos em 2 semanas um total de 359 jornais. Sendo que na segunda semana foram vendidos 142 jornais. Quantos jornais foram vendidos na primeira semana? Vamos fazer o cálculo? Então vamos lá. A gente sabe que nas 2 semanas foram 359, certo? Menos o que foi vendido na segunda, 142. E a gente vai encontrar o resultado da primeira semana, que foi vendido na primeira. Então, 359 menos 142, 217. Então, estamos chegando ao final da nossa aula e eu vou deixar um desafio para o estudo de vocês. Então, eu quero solicitar que você registre no seu caderno a operação 1.321 mais 2.543, utilizando o quadro valor de lugar. Calcule e faça a operação inversa, ok? Bons estudos e até a próxima aula.